Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus maravilhoso. Amados de Deus, vamos orar neste momento e vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, nós te amamos. O Senhor é lindo, Pai, o Senhor é maravilhoso. E sem a presença do Senhor, Pai, em nossas vidas, nada podemos fazer. Como, Papai querido, podemos prosseguir sem a presença do Senhor? Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos deu esse dia para que nós possamos vencer mais uma vez e glorificar o Teu santo nome novamente. Não somos merecedores de nada, Pai, mas com a presença do Senhor em nossas vidas podemos vencer. Podemos ser mais que vencedores, vivendo na presença do Senhor, em obediência ao Senhor. Obrigado, Deus, por mais esse dia, por mostrar, Papai querido, que o Senhor sabe que se nós esforçarmos um pouco, podemos vencer. Podemos te honrar, podemos te glorificar. E nós te louvamos, ó Pai, nesta manhã, para começar o nosso dia. Nós te adoramos. Oh Pai, aleluias, glórias ao Senhor. Bendito seja, Deus, o teu santo nome. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amados de Deus, o que nós estamos fazendo neste momento, adorando a Deus, exaltando o nome dEle, é exatamente aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Em Mateus capítulo 6, versículo 9. Como devemos orar. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Se você ler Mateus capítulo 6, do versículo 9 em diante, você vai entender que o Senhor merece toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória. E é assim que nós devemos começar o nosso dia. O nosso Senhor Jesus, Ele não nos indicou o Pai Nosso para nós ficarmos repetindo estas palavras, esta oração dominical. Mas cada trecho desses versículos ensina como você deve aproximar de Deus. Não em palavras repetitivas, como está dizendo aqui. Você ficar repetindo dia após dia essas mesmas palavras. Em Mateus 6, capítulo 6, versículo 9. Mas ele nos ensina a se derramar diante da presença de Deus e conhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre o mundo inteiro. E quando você passa a entender estas coisas, você sabe que, em primeiro lugar, pela manhã, adore a Deus, exalte o nome de Deus, glorifique a Deus por mais esse dia. Amém? Veja só o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É assim que nós devemos começar o dia, louvando e exaltando o nome de Deus, pelas infinitas misericórdias de Deus sobre a nossa vida. E no versículo 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando começamos a buscar a Deus desta forma, nós pedimos ao Senhor que a vontade dele seja feita em nossa vida. Amém. No versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nosso Jesus está ensinando como devemos brindar o nosso dia com as palavras dele. Amém. Brindar o nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos, e sermos pessoas capazes de perdoar aqueles que têm nos magoado. E no versículo 13 ele diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao iniciar a oração, louvando e exaltando o nome de Deus, nós reconhecemos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ao começarmos a orar, a dizer a Deus que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Estamos fazendo esta oração que o nosso Senhor Jesus ensinou aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Estamos nos derramando diante daquele que pode todas as coisas e reconhecendo que sem a presença dele não podemos começar o nosso dia. Que ele é o principal em nossas vidas, para que nós possamos prosseguir com cautela na obediência da palavra de Deus e vencermos todas as potestades, assim como nosso Senhor Jesus venceu o inimigo no deserto. Lá em Mateus capítulo 4, o nosso Senhor Jesus ele foi tentado por Satanás e ele venceu pela palavra. E no versículo 14, no versículo 15, nosso Senhor Jesus encerra dizendo assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então vamos começar esse dia assim. Amém? Ontem nós também lemos o Pai Nosso.
E hoje eu estou passando para você como é visto estas palavras que o nosso Senhor Jesus ele citou aqui. Como devemos aproximar de Deus. Devemos adorá-lo, devemos exaltá-lo, devemos reconhecê-lo sobre as nossas vidas. E devemos crer na palavra dele, que a palavra do Senhor Jesus não cai por terra. O que ele ditar, acontece. E nós cremos. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, ótima terça-feira para você e a sua família. Que o seu trabalho seja abençoado em nome de Jesus. Amém? E todos os dias da sua vida. Se você reconhece o seu Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, comece adorando, exaltando a Deus no seu dia. Amém? Porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Glórias ao Senhor Jesus. No versículo 33 do capítulo 6 diz essas coisas. Nosso Senhor Jesus ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Coisas que você necessita. Coisas que eu necessito. Eu não preciso buscar elas em primeiro lugar. O que eu preciso buscar em primeiro lugar é a presença de Deus. Eu espero que você entenda o que o nosso Senhor Jesus está falando. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.